Olá, mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui a mais um módulo da sua formação em terapia sexual. Eu estou muito feliz de dar esse módulo para vocês, porque esse é um assunto que eu gosto muito, é um assunto muito especial para mim, que eu tive contato com ele alguns anos atrás. Para mim foi, sim, surpreendente. Vem de encontro a muita coisa que a gente aprende, vocês vão ver que são muitas informações novas aqui, coisas que eu tenho certeza que vão surpreender você, assim como me surpreendeu. Então, esse módulo a gente vai falar sobre erotismo e sobre os perfis eróticos, um assunto que a gente não ouve muito falar e que você vai ver que faz total diferença na hora de você ir para os seus atendimentos. Principalmente para aquelas dificuldades de desejo, para aquelas pessoas que têm pouco desejo ou que perdeu o desejo aí ao longo do relacionamento. Vocês vão ver como isso aqui é fundamental. O conhecimento do erotismo é fundamental para a gente recuperar o desejo, ajudar os nossos pacientes, os nossos clientes a ter mais tesão pela vida, a ter mais tesão pelo sexo. Vocês vão ver que interessante que é essa disciplina. Então, mais sem enrolação, nessa aula de agora a gente vai dar uma introdução geral do que é o erotismo. Então, vamos lá, vem comigo aqui para a minha tela. Então, o que é o erotismo? Tem a origem mitológica, né, do deus Eros. Como vocês viram nas aulas da professora Amanda Leite, os gregos dividiam o amor em três formas: o amor ágape, o amor filos e o amor eros, como vocês já viram muito bem falado, muito bem explicado pela professora Amanda Leite. Então, quem era Eros? Eros era um jovem brincalhão, o deus do amor, filho de Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Então, Eros é a fonte da atração, do desejo pelo amor sexual. Então, dentro da interpretação grega, Eros é essa atração sexual, essa força do tesão, essa força do desejo. É representado por Eros. Em outras tradições, Eros também é conhecido como Cupido, aquele brincalhão lá que ficava flechando as pessoas e assim as pessoas se tornavam apaixonadas, desejantes por aquele amor, por aquela atração toda. Mas, como a nossa ideia aqui não é falar de mitologia grega, vamos falar então do que isso tem a ver com a gente, o que isso tem a ver com o nosso paciente. E lembrando, como eu sempre falo para você, primeiro você, terapeuta. Então aproveite todo esse conhecimento que você vai ter aqui nesse módulo, aplica em você. Faz um autoconhecimento. A autodescoberta erótica é uma delícia. É muito bom a gente analisar o nosso próprio erotismo e descobrir quanta coisa tem aqui que muitas vezes você nem sabia. E quando você descobre isso, você sabe usar ele a seu favor. Porque o erotismo ele tem dois lados. Ele tanto te ajuda, como muitas vezes ele te coloca em apuros. Qual que é a chave? Você conhecer o seu perfil erótico, conhecer aquilo que te excita, aquilo que te dá desejo. Porque quando você conhece, você consegue utilizar a seu favor, e não contra você, contra seus relacionamentos, mas sim a favor deles. Você vai entender melhor sobre isso no decorrer desse módulo. Então, o que é o erotismo? É o processo pelo qual o sexo se torna significativo. Quando atingimos a idade adulta, todos já descobrimos que, por si só, o sexo pode ser pouco mais do que uma coleção de ímpetos e atos. O que isso quer dizer? O sexo por si só, ele é um ato mecânico, certo? O que torna o sexo interessante, gostoso, emocionante, apaixonante? É justamente o colorido que o erotismo dá, que as fantasias sexuais nos trazem. Mas o erótico está intrincadamente associado às nossas esperanças, expectativas, batalhas e ansiedades, tudo que nos faz humanos. Então, a diferença entre o sexo animal e o sexo humano é justamente o erotismo. Porque dentro do reino animal, a grande maioria das espécies faz sexo para reprodução. No caso do ser humano, não. A menor parte das nossas relações são para reprodução. A maioria delas é por prazer. E prazer tem que ser aprendido, como diz a sexóloga Regina Navarro Lins. Enquanto o sexo pode ser simples, o erotismo, por sua própria natureza, é complexo. E dessa riqueza nascem verdadeiras paixões. É também através da mágica de Eros
que o sexo e nossa busca por proximidade emocional se entrelaçam. Então, na verdade, o erotismo é aquilo que deixa o sexo significativo, é aquilo que faz a gente buscar por ele, é aquilo que faz a gente se apaixonar por ele. É claro que dentro das relações sexuais, dentro da sexualidade, existem várias situações traumáticas, falta de conhecimento, falta de entendimento do próprio corpo, que acaba deixando as relações sexuais algo muito pesado, algo muito doloroso e às vezes até traumatizante para algumas pessoas. Mas justamente pela falta de conhecimento do próprio erotismo é que muitas vezes a gente cai em ciladas de não entender por que que certas coisas me atraem, outras não. Por que que às vezes eu sou atraído por certas situações, por certas pessoas que acabam me trazendo algum tipo de problema depois. Então, entender o erotismo vai ajudar em todos esses sentidos. Dr. Jack Morin, autor do livro A Mente Erótica, traz para a gente uma visão bem interessante em relação ao sexo e ao erotismo. Muitas das vezes, quando a gente vai estudar a respeito da sexualidade, a gente vai se deparar com duas visões, aquela que ele chama de patológica e uma outra visão que ele chama da visão arrumadinha da relação sexual. Já o Dr. Jack Morin vai dizer que o seguinte, que o sexo, na verdade, não é nenhum nem outro, porque, na verdade, os dois são extremos. E o sexo, para ser prazeroso, o erotismo, para ser interessante, ele vai ficar no meio desses dois extremos. Então, vamos entender o que é isso aqui. O que seria a visão patológica? E aí, voltando um pouquinho aí no tempo, nos estudos da sexualidade, vamos falar aqui de quando começou os estudos da psicanálise. Embora os psicanalistas tenham prestado a todos nós um serviço reconhecendo e investigando os poderes indomáveis de Eros, a maioria faz suas observações através de uma lente escura. Isso aí nas palavras do Dr. Jack Morin. Num grau muito maior do que os teóricos da patologia de hoje têm conhecimento, o modelo patológico do sexo está embasado no conceito de sexo como pecado. Em psicologia, a palavra para pecado é perversão, e em alguns círculos é assustadoramente fácil se qualificar com esse rótulo. Aqueles atraídos por pessoas erradas, que erotizam objetos, que têm tipos de orgasmos errados, que têm interesse em estimulação oral ou anal, são tidos como pervertidos. Na verdade, eram tidos como pervertidos. Como a gente viu no nosso primeiro módulo, qualquer coisa nessa época que era diferente do sexo para a reprodução, qualquer prática que não era para a reprodução, era tido como uma perversão. Então, essa é uma visão patológica do sexo. Nesses estudos, era muito fácil você qualificar ou classificar uma pessoa como pervertida. Bastasse que ela tivesse qualquer tipo de desejo sexual que a gente chama de atípico, como ele diz aqui, né? Pessoas que erotizam objetos, que têm tipos de orgasmos errados, né? Ou que têm desejo por estimulação oral ou anal. Então, tudo isso é considerado perversão. Então, esse que eles chamam de modelo patológico do sexo. Qualquer coisa que foge ali ao sexo para a reprodução era considerado uma patologia, era considerado uma perversão pelos estudiosos da psicanálise, da psicologia da época. E aí também ele vai falar de uma perspectiva arrumadinha. Que perspectiva é essa? A perspectiva arrumadinha é um desenvolvimento mais recente, baseado primordialmente nos preceitos do behaviorismo e do humanismo, do comportamentalismo, né? Como todo campo novo, que já não é tão novo assim, a terapia sexual moderna tem suas limitações, e uma das quais é o fato de estar firmemente enraizada na perspectiva arrumadinha. Então, o Dr. Jack Moore ele diz que a terapia sexual tradicional ela está baseada nessa visão do sexo arrumadinho. Então, o que que é isso? Muitos dos terapeutas sexuais de hoje ainda estão tão preocupados em se livrar de inibições que raramente param para pensar em como a paixão sexual é realmente criada e intensificada. Então, ele vai dizer que a maioria dos terapeutas sexuais vão preocupar em tirar a ansiedade, o medo, a raiva, a culpa, todas essas sensações,
todos esses percalços, todos esses obstáculos para um sexo ser prazeroso, para o sexo ser mais gostoso, para o sexo ser mais leve. Só que tem um detalhe que muitas vezes os terapeutas sexuais se esquecem. De acordo com essa visão arrumadinha, tudo o que é necessário para uma vida sexual feliz é a remoção de impedimentos como a ansiedade e a culpa, sendo que esses mesmos impedimentos, olha só que interessante, esses mesmos impedimentos que almejam eliminar também podem servir de excitação. Exatamente. Então vocês começam a perceber que a coisa é um pouquinho mais complexa. Então o que que quer dizer com essa visão nem patológica, nem arrumadinho? Que na visão patológica, qualquer coisa que foge do sexo para a reprodução é doença, é patologia. Qualquer tipo de desejo que seja diferente do sexo reprodutivo é perversão, é uma doença que tem que ser tratada. Já nessa visão arrumadinha, tudo que a gente precisa para ter um sexo feliz, gostoso e satisfatório é tirar a ansiedade, tirar a culpa e qualquer outro impedimento que atrapalha que a gente tenha uma relação livre, sendo que, na verdade, muitas vezes as duas visões vão atrapalhar. Dr. Jack Morin vai dizer que o erotismo ele é paradoxal, assim como os nossos desejos. Enquanto a perspectiva da patologia é incapaz de apreciar a variabilidade inevitável do erotismo, a perspectiva arrumadinha tenta subestimar o seu poder irracional. A perspectiva paradoxal reconhece as alegrias de Eros sem negar as suas complexidades e riscos. Esse novo paradigma reconhece e abarca a natureza contraditória e dual da vida erótica. Reconhece que qualquer coisa que iniba o tesão, incluindo a ansiedade e a culpa, pode, sob certas circunstâncias, amplificá-lo. Então, ele está dizendo o seguinte, galera, que muitas vezes qualquer coisa que inibe o tesão, como por exemplo a ansiedade, a culpa, o medo e a raiva, em algumas situações, essas mesmas sensações, esses mesmos sentimentos que agem como impeditivos, em algumas situações eles vão agir como amplificadores do erotismo, como amplificadores do tesão. Consequentemente, devemos ver com considerável ceticismo, ou seja, dúvida, qualquer afirmação absoluta sobre o que faz o sexo excitante ou problemático. Ou seja, não existe receita de bolo, não existe receita pronta para aquilo que vai ativar a excitação de uma pessoa ou de outra pessoa. Para cada pessoa que você vai atender, vai ter uma dinâmica diferente, vão ter coisas diferentes. Às vezes, a mesma coisa que aumenta muito a excitação de uma pessoa, para outra pessoa é extremamente broxante. Para algumas pessoas, a ansiedade é extremamente ruim para a relação sexual, para outras pessoas, um certo nível de ansiedade é excitante e vai aumentar ainda mais o desejo, vai aumentar ainda mais o tesão. Olha para vocês verem que coisa interessante. Já está dando um nó na cabeça aí? Não se preocupa, a gente está só começando. Na verdade, a ideia não é dar um nó, mas sim para que vocês percebam que muitas das coisas que a gente ouve falar por aí não é bem assim. E que a beleza da sexualidade humana é justamente essa variabilidade, essa variação que existe de possibilidades. Por isso que é importante a gente ter conhecimento para a gente ajudar o nosso cliente de forma cada vez mais efetiva. Então a gente fica por aqui nessa aula. Eu aguardo você na próxima.